Eu sou Helena. Você provavelmente não me conhece, mas já viveu o meu pesadelo. Ou pelo menos teve medo dele. Sabe aquela sensação gelada na boca do estômago quando você pega o celular do seu parceiro e hesita por um segundo antes de olhar? Aquela pontada de dúvida quando ele diz: "Estou trabalhando até tarde pela terceira vez na semana"? Eu ignorei esses sinais por 3 anos. 3 longos anos em que minha própria mãe me dizia: "Filha, dê espaço a ele. Homens precisam respirar." O que eu não sabia era que o espaço que ela tanto insistia era para os encontros deles. Isso mesmo, minha mãe e meu marido. A mulher que me deu à luz e o homem a quem dei meu coração conspiraram pelas minhas costas durante 3 anos. Quer saber como descobri? E mais importante, quer saber o que eu fiz quando descobri? Prepare-se, porque esta história não tem mocinhos. Só uma mulher que decidiu que não seria vítima por nem mais um segundo. Conheci Bruno numa quinta-feira chuvosa, daquelas típicas de São Paulo, em que você sai de casa com guarda-chuva, casaco e ainda assim chega no trabalho parecendo que caiu numa piscina. Eu estava apresentando uma campanha para um cliente difícil na agência onde trabalhava quando ele entrou na sala de reuniões. Atrasado, cabelo molhado, sorriso de quem pede desculpas, mas na verdade não está nem um pouco arrependido. "Desculpem o atraso. O Uber alagou no Rebouças", disse, enquanto todos riam. Todos, menos eu. Detestava atrasos. Mas algo no jeito como ele me olhou, como se já me conhecesse há anos, fez meu estômago dar uma cambalhota. Nosso relacionamento foi como aqueles filmes de comédia romântica em que a protagonista começa detestando o cara e termina apaixonada. 6 meses depois, estávamos jantando no Parque Ibirapuera, com luzes penduradas nas árvores, que ele jurou ter colocado pessoalmente, mas depois descobri que pagou uma empresa para fazer, quando ele se ajoelhou na minha frente. "Helena Mendes, você aceita dividir uma Netflix e um AP comigo pelo resto da vida?" Foi tão a cara dele fazer um pedido bobo assim que eu ri e chorei ao mesmo tempo. Mal sabia que deveria ter prestado mais atenção em como minha mãe recebeu a notícia. "Filha, esse homem é um presente dos céus", exclamou Carmen quando apresentei Bruno como meu noivo. Ela literalmente bateu palmas, como se tivesse acabado de assistir a um espetáculo no Teatro Municipal. O entusiasmo dela era compreensível. Depois de me ver namorando um DJ sem emprego fixo e um historiador que ainda morava com a mãe, Bruno parecia o príncipe encantado com seu cargo de diretor de criação e apartamento próprio. No nosso casamento, no buffet em Moema, que custou um rim, diga-se de passagem, minha mãe fez um discurso tão emocionado que até as tias mais duronas choraram. "Finalmente minha Helena encontrou alguém à altura dela", disse, levantando a taça. O que ninguém percebeu foi como seus olhos brilhavam quando olhava para Bruno, não para mim. Perdi meu pai quando tinha 16 anos, um infarto fulminante enquanto dirigia na Marginal Pinheiros. Aquela ligação da polícia mudou tudo em casa. De repente, éramos só eu, minha irmã Luísa e mamãe. Acho que foi ali que nos aproximamos tanto, ou melhor, que fiquei tão dependente dela. Enquanto Luísa se fechou no próprio mundo, eu me agarrei à mamãe como um koala. Ela se tornou minha melhor amiga, conselheira, porto seguro. Os conselhos começaram logo após a lua de mel em Fortaleza. Escolha dela porque casal recém-casado precisa de praia. "Filha, homem casado não precisa dar satisfação de tudo. Não fique perguntando onde ele foi. Deixe-o respirar." No começo parecia sensato. Afinal, quem era eu para questionar alguém que esteve casada por 30 anos? Mamãe e papai sempre pareceram tão felizes juntos. Ela dizia que o segredo era dar espaço, e eu acreditava piamente que aquela era a fórmula mágica para um casamento duradouro. Homem é como passarinho. Se você apertar demais na mão, ele morre. Se abrir demais, ele voa. Os almoços de domingo na casa dela viraram tradição. Bruno adorava. Dizia que a feijoada da Carmen era a melhor de São Paulo. Eu ficava toda boba vendo meu marido e minha mãe dando risada juntos, conversando sobre política, séries da Netflix, enquanto eu lavava a louça ouvindo os dois na sala. "Vocês dois se dão tão bem que às vezes me sinto sobrando", comentei uma vez, rindo. "Que bobagem, filha", respondeu mamãe, dando um tapinha no meu ombro.
Só estou cuidando do meu genro predileto. E Bruno completou: sua mãe me entende, Helena. Se eu soubesse o quanto eles realmente se entendiam, teria jogado a travessa de feijoada na cabeça dos dois. Débora era minha amiga desde os tempos da PUC. Dividimos apartamento, confidências e algumas garrafas de vinho barato quando estávamos duras. Baixinha, cabelo curto repicado e uma língua afiada que não perdoava ninguém. Enquanto eu seguia carreira na publicidade, ela se tornou uma advogada temida nos tribunais. A pequena notável, como os colegas a chamavam. Foi ela a primeira a levantar a sobrancelha quando apresentei Bruno. Ele é charmoso demais, Helena. Homem assim geralmente tem um cadastro no Serasa e 3 ex-esposas escondidas. Dei risada na época. Devia ter escutado. Os questionamentos começaram sutis. Não acha estranho sua mãe aparecer sempre que vocês brigam? É como se ela tivesse um radar. Era verdade. Bastava eu ligar para a Débora chorando porque Bruno tinha esquecido nosso aniversário de namoro, e meia hora depois mamãe estava na minha porta com brigadeiro e conselhos. Coincidência, eu respondia. Ela só quer ajudar. Débora balançava a cabeça. Helena, você é esperta demais para acreditar em coincidências desse tamanho. Ninguém tem esse sexto sentido. Mas eu defendia minha mãe com unhas e dentes. Como poderia duvidar dela, justo dela? Numa sexta-feira, depois de mais uma discussão com Bruno, porque ele desmarcou nossa viagem de fim de semana para resolver uma emergência no trabalho, Débora apareceu no meu apartamento com vinho e aquela cara de quem vai dizer algo que não queria ouvir. Você não acha estranho que sua mãe sempre aparece exatamente quando vocês brigam? E sempre, sempre, com um conselho que acaba afastando vocês dois ainda mais? Revirei os olhos. Lá vem você com essa teoria maluca de novo. Ela colocou a taça na mesa com força. Não é teoria, Helena. Estou investigando. Engasguei com o vinho. Você está o quê? Ela me encarou com aqueles olhos determinados que faziam juízes tremerem. Tem algo errado nessa história, e vou descobrir o que é. Aniversário de casamento deveria ser sagrado, não é? Pelo menos era o que eu pensava enquanto preparava uma surpresa para o nosso primeiro ano juntos. Comprei aquela garrafa de vinho caríssima que o Bruno sempre mencionava, cozinhei risoto de camarão, único prato que sei fazer sem incendiar a cozinha, e até vesti aquela lingerie desconfortável que ele tanto gostava. 8 da noite, 9, 10, nada do Bruno. Mensagens não respondidas, ligações direto para a caixa postal. Meia-noite, eu sozinha no sofá, com o risoto ressecado e a garrafa de vinho pela metade. Ok. Quase vazia. Foi quando a campainha tocou. Salvação, pensei. Mas não era ele. Era mamãe. Ah, filha, não me diga que ele esqueceu, exclamou ela, como se já soubesse exatamente o que tinha acontecido. Sentou-se ao meu lado, serviu-se do vinho que restava e começou aquele discurso ensaiado. Homens são assim mesmo, Helena. Vivem no mundo deles. Provavelmente está atolado no trabalho e nem viu as horas. Aquilo não fazia sentido. Bruno era obcecado pelo celular. Dormia com o aparelho debaixo do travesseiro. Como poderia não ter visto minhas mensagens? Não fique ligando a cada 5 minutos. Vai parecer desesperada. Dê espaço a ele. Quando perceber que você não está cobrando, vai valorizar mais. E lá fui eu, seguindo o conselho, engolindo a raiva junto com o vinho. Bruno só apareceu no outro dia, com um buquê de flores do posto de gasolina e aquela cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança. Amor, perdão, estava finalizando a campanha da cervejaria, dormi na agência. Eu queria berrar, jogar o vaso na cabeça dele, mas ouvi a voz da minha mãe. Homens odeiam drama, Helena. Seja compreensiva. E como uma idiota bem treinada, aceitei as desculpas esfarrapadas. Mamãe, que coincidentemente ligou logo depois, fez questão de reforçar. Viu só? Ele estava trabalhando. Que bom que você deu espaço, filha. Naquela noite, Bruno fez amor comigo com uma urgência estranha, como se precisasse me reconquistar. Abril chegou com aquela promoção que Bruno tanto queria, diretor de criação sênior. Isso significa mais responsabilidades, mais projetos, mais horas no escritório. Ele explicou enquanto brindávamos em um restaurante japonês na Liberdade. Eu estava genuinamente feliz por ele, orgulhosa até. Mas logo as noites sozinhas começaram a se acumular. Segunda, terça, quarta. De repente, eu praticamente morava sozinha de segunda a sexta.
É fase, dizia a mamãe, sempre pronta com seu arsenal de conselhos. Ele está construindo carreira para vocês terem um futuro melhor. Não seja egoísta, deixe-o trabalhar tranquilo. Prepare-se para dormir mais cedo, assim nem sente a ausência dele. As insônias viraram minhas companheiras fiéis. Deitada na nossa cama king size, eu olhava para o teto, inventando 1000 histórias sobre o que Bruno estaria fazendo. Uma noite, não aguentei. Peguei o celular dele esquecido no criado mudo. Um milagre, já que ele nunca se separava do aparelho. E desbloqueei com a senha que ele não sabia que eu conhecia. Aniversário dele, tão original. Havia dezenas de mensagens no WhatsApp. Meu coração quase parou quando vi uma conversa com CM. Abri, trêmula. Saudades, dizia a última mensagem. CM. Carmen? Minha mãe? Não, não podia ser. Devia ser alguma cliente, Cláudia Moreira ou Carolina Mendonça. No dia seguinte, comentei casualmente com mamãe sobre as noites produtivas de Bruno na agência. Ah, sim, esses criativos trabalham em horários malucos mesmo, respondeu ela, mexendo no celular distraidamente. Foi quando notei a capa do aparelho, igual a que tinha dado de presente para Bruno no Natal. Celular novo, mãe? Perguntei, tentando soar casual. Presente do seu tio Roberto, respondeu rápido demais. Tio Roberto, que não dava sinais de vida há anos e que, até onde eu sabia, mal tinha dinheiro para as próprias contas. Quando mencionei as mensagens que havia visto no celular de Bruno, mamãe quase derrubou a xícara de café. Você andou fuçando o celular dele? Helena, revirar celular é coisa de quem não confia, e sem confiança não há casamento. Ali estava, o conselho infalível. E eu, como sempre, engoli seco e acreditei. O almoço de domingo na casa da minha mãe era sagrado. Mesmo com o casamento desmoronando e minhas suspeitas crescendo, eu ainda mantinha o ritual. Naquele domingo de julho, especialmente quente para o inverno paulistano, algo mudou. Observei minha mãe colocando a travessa de feijoada na mesa, ajeitando discretamente o decote quando Bruno entrou na cozinha. Vi o olhar dele deslizando pelo corpo dela, e então, o mais rápido dos sorrisos cúmplices. Foi como um flash, tão breve que me perguntei se não tinha imaginado. Mas meu estômago embrulhou, e de repente a feijoada parecia feita de cimento. Você está bem, filha? Está pálida? Perguntou mamãe, colocando a mão na minha testa como fazia quando eu era criança. O toque dela me deu calafrios. Você não notou nada estranho hoje? Perguntei a Débora naquela mesma noite, depois de 3 taças de vinho barato. Estávamos sentadas na varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade. Entre Bruno e minha mãe, quero dizer. Débora largou o celular e me encarou com aqueles olhos que nunca perdiam um detalhe. Estranho como? Tentei explicar o olhar, o sorriso, aquela sensação visceral de que algo estava errado. Deb, você acha que eu estou ficando paranoica? Não, acho que finalmente você está enxergando o que está na sua frente, respondeu ela, puxando o notebook da bolsa. Lembra quando disse que estava investigando? Não estava brincando. Ela abriu uma pasta com datas, horários e locais. Havia registros meticulosos de todas as vezes que Bruno disse estar trabalhando até tarde e, coincidentemente, minha mãe estava ajudando uma amiga ou no bingo beneficente. A planilha da Débora era assustadoramente detalhada, digna de uma advogada obsessiva. Isso não prova nada, argumentei, mesmo sentindo o mundo desabar ao meu redor. Coincidências acontecem? Débora fechou o notebook com um suspiro. Helena, você conhece aquela frase? 1 vez é acidente, 2 é coincidência, 3 é padrão. Isso aqui não são 3 vezes, são dezenas. Então, ela fez a pergunta que eu temia responder. Quanto tempo mais você vai continuar se enganando? Agosto chegou com aquela garoa fina e persistente, típica de São Paulo, que parece refletir exatamente como eu me sentia. Uma tristeza constante que encharca aos poucos, sem você perceber. As palavras de Débora não saíam da minha cabeça. E se ela estivesse certa? E se eu estivesse sendo enganada da pior maneira possível? Numa terça-feira particularmente cinzenta, tomei coragem e decidi fazer uma visita surpresa ao escritório de Bruno. Vou levar um lanche para meu marido workaholic, expliquei para a recepcionista do prédio comercial na Faria Lima, exibindo meu melhor sorriso de esposa dedicada.
Ela me olhou com uma expressão estranha. Mas o expediente acabou às 18, senhora. Fiquei paralisada, segurando a sacola com os sanduíches naturais que havia preparado. Como assim? Meu marido sempre fica até tarde. Bruno Almeida, diretor de criação. A recepcionista consultou o sistema, claramente desconfortável. Senhor Almeida saiu há quase 1 hora. Na verdade, ele raramente fica após o expediente. Nosso prédio fecha às 20, exceto em dias de eventos especiais. Meu mundo começou a girar. Durante meses, Bruno havia mentido sobre trabalhar até tarde. Saí cambaleando do prédio, ignorando a chuva que agora caía mais forte. Liguei para minha mãe, em meio às lágrimas. Onde mais eu poderia buscar conforto? Calma, filha. Respira fundo, disse mamãe ao telefone, com aquela voz tranquilizadora que sempre me acalmava. Deve haver uma explicação. Talvez ele esteja preparando uma surpresa para seu aniversário no mês que vem. Quis acreditar. Precisava acreditar. Vem aqui em casa, fiz aquele bolo de cenoura que você adora. E lá fui eu, como sempre, buscar consolo nos braços da mulher, que sem eu saber estava orquestrando minha ruína. Enquanto devorava o bolo, ansiedade sempre me fez comer demais, questionei mamãe sobre as saídas noturnas dela. Ah, é só o bingo beneficente da igreja, filha. Você devia vir qualquer dia. Sorriu docemente, limpando uma migalha do meu rosto. Foi a primeira vez que senti um arrepio de desconfiança olhando para aquele rosto familiar. O que mais mamãe poderia estar escondendo? Meu aniversário de 33 anos chegou sem grandes comemorações. Bruno estava ocupado com aquela conta nova, então acabamos jantando no shopping perto de casa 2 dias depois da data. Ganhei um perfume caro e uma noite de amor que mais parecia cumprimento de tabela. Algo havia mudado. O brilho nos olhos dele quando me olhava estava diferente, mais distante. Ou talvez sempre tivesse sido assim e eu só agora conseguia enxergar. Passei o dia seguinte na casa da minha mãe, que insistiu em fazer um almoço para compensar o jantar mixuruca que aquele ingrato te deu. Bruno apareceu no final da tarde, desculpando-se por não poder ficar para o bolo. Mais uma reunião importante. Beijou minha testa, abraçou mamãe demoradamente, demais, e saiu apressado. Foi quando decidi lavar o paletó que ele havia deixado jogado na cadeira. Ritual de esposa dedicada, sabe como é? Enfiei a mão nos bolsos para verificar se não havia nada antes de colocar na máquina. Bilhete de estacionamento, algumas notas fiscais e... um recibo de hotel. Motel Carícia, na Zona Norte. Data. Exatamente o dia do meu aniversário, que ele disse estar trabalhando até tarde. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o papel cair. Não era qualquer motel, era um daqueles bem cafonas. O tipo de lugar que você não leva uma colega de trabalho para discutir projetos. Liguei para a mamãe imediatamente, engasgando com as palavras. Meu Deus, filha, não tira conclusões precipitadas. Ela apareceu em casa em tempo recorde, como sempre. Pegou o recibo, examinou com atenção teatral. Isso não prova nada. Ele provavelmente queria te levar para um fim de semana romântico e você estragou a surpresa. Tentei acreditar. Juro que tentei, mas até eu tinha limites para auto-engano. Mãe, no dia do meu aniversário, e por que ele não mencionou nada? Ela deu de ombros, com aquela expressão de quem sabe das coisas. Homens são péssimos com datas, você sabe. Talvez ele quisesse compensar o esquecimento com algo especial depois. Naquela noite, quando Débora apareceu com uma garrafa de vinho e um cupcake de aniversário atrasado, mostrei o recibo. Seus olhos faiscaram. Helena, chega de se fazer de idiota. Vou descobrir quem estava com ele naquele motel, nem que seja a última coisa que eu faça. Outubro trouxe mais uma viagem a trabalho de Bruno. Preciso passar uma semana em Curitiba para supervisionar o lançamento da campanha, anunciou ele num domingo enquanto assistíamos Netflix sem realmente prestar atenção. Assenti mecanicamente, já sabendo que questioná-lo seria inútil. O que me pegou de surpresa foi a rapidez com que minha mãe se ofereceu para ficar comigo. Não quero que você fique sozinha naquela casa enorme, filha. Levo minhas coisas amanhã. E assim, durante uma semana, voltei à adolescência, dormindo sob o mesmo teto que minha mãe, jantando sua comida caseira, ouvindo seus conselhos. A diferença é que agora eu observava cada movimento dela.
Cada mensagem no celular que ela escondia com um sorriso culpado. Cada saída inexplicável para comprar pão, que durava horas. Em novembro, enquanto procurava uma gravata para Bruno usar num evento da agência, encontrei algo perturbador na gaveta dele. Um brinco de argola dourada que definitivamente não era meu. Quem usa brincos assim? A resposta veio como um flash. Minha mãe usava exatamente esse modelo. Sempre, desde que me lembro. Não pode ser, murmurei para o quarto vazio. Quando mostrei o brinco para a mamãe mais tarde, ela mal piscou. Ah, isso! Deve ser um presente que Bruno comprou para você, querida. Ele me pediu opinião sobre joias mês passado. A explicação era plausível, conveniente demais. Guardei o brinco numa caixinha, junto com o recibo do motel e outros indícios que vinha coletando, meu próprio arquivo de traição. Dezembro chegou com a tradicional festa de fim de ano da agência onde Bruno trabalhava. Fui, claro, esposa troféu, sorrindo ao lado do marido bem-sucedido, usando aquele vestido preto que custou metade do meu salário. Foi quando o chefe dele, já na 5ª taça de espumante, se aproximou com aquele sorriso de quem vai dizer algo indiscreto. Helena, não é? Bruno fala muito de você. Sorri, educadamente. Admiro como ele equilibra tão bem a vida pessoal, continuou o homem, piscando de forma cúmplice. Poucos conseguiriam administrar tanta demanda. Algo na forma como ele enfatizou a palavra demanda fez meu sangue gelar. Na volta para casa, Bruno estava estranhamente silencioso. O que seu chefe quis dizer com equilibrar a vida pessoal? Perguntei casualmente. Ele quase bateu o carro. Nada. O Ricardo bebe demais, fala besteira. Naquele momento tive certeza. As peças estavam se encaixando e o quebra-cabeça formava uma imagem que eu não queria ver. Janeiro chegou com aquele calor sufocante de São Paulo, daqueles que fazem o asfalto derreter e o humor evaporar. Coincidentemente, era nosso 4º aniversário de casamento, uma data que, ironicamente, Bruno não esqueceu dessa vez. Vamos jantar no Fasano hoje à noite, anunciou ele na noite anterior, como quem propõe ir à padaria da esquina. Fiquei genuinamente surpresa. Depois de meses coletando evidências, suspeitando, questionando, aquele lampejo de atenção me pegou desprevenida. Seria possível que eu estivesse errada? Que toda essa desconfiança fosse apenas paranoia alimentada por Débora? Estarei no escritório o dia todo fechando a apresentação do novo cliente, mas te encontro direto no restaurante às 8, completou ele, beijando minha testa como se eu fosse uma criança. Mas algo dentro de mim havia mudado. Meses de desconfianças não desaparecem com um convite para jantar. Decidi fazer uma última tentativa, surpreendê-lo no trabalho antes do nosso encontro romântico. Quem sabe, pegá-lo de surpresa, ver sua reação genuína. Arrumei-me com esmero, coloquei aquele vestido vermelho que ele tanto gostava e dirigi até o imponente edifício de vidro na Faria Lima. Boa tarde, vim ver meu marido, Bruno Almeida. Anunciei para a mesma recepcionista que meses antes havia revelado o primeiro indício. Ela consultou o sistema, franzindo a testa. Senhor Almeida saiu mais cedo hoje, senhora. Por volta das 2 da tarde. Meu coração acelerou. Disse para onde ia. A mulher hesitou, claramente desconfortável. Mencionou algo sobre buscar a sogra. O mundo parou. Buscar a sogra? Minha mãe? Uma sensação gelada desceu pela minha espinha. Agradeci mecanicamente e voltei para o carro, mãos tremendo tanto que mal conseguia encaixar a chave na ignição. Dirigi como uma louca até o apartamento de mamãe em Alto de Pinheiros, ignorando semáforos e xingamentos de outros motoristas. Estacionei de qualquer jeito na rua arborizada e corri até o prédio. Não anunciei minha chegada na portaria. Tinha minha própria chave para entrar sorrateiramente. No elevador, meu coração batia tão forte que parecia querer saltar pela garganta. Ao chegar ao apartamento, não toquei a campainha. Fui direto para a janela lateral da sala, aquela com a persiana sempre meio aberta, porque mamãe gostava da luz natural. Foi então que vi, pela fresta da persiana, como uma cena de filme de terror em câmera lenta. Bruno e minha mãe, abraçados no sofá. Aquele mesmo sofá onde eu chorei inúmeras vezes no ombro dela por causa dele. Não estavam apenas abraçados. Estavam se beijando com uma intimidade que só pode vir de muitos,
muitos encontros anteriores. Recuei, tropeçando, sentindo o estômago revirar. Não gritei, não bati na janela, não fiz escândalo. Uma calma estranha me dominou. A calma que vem depois que a pior suspeita se confirma, quando não há mais dúvidas a alimentar. Precisava sair dali antes que desabasse, mas ao passar pelo corredor que leva à porta, algo chamou minha atenção. O escritório de mamãe estava aberto, com gavetas reviradas como se alguém tivesse procurado algo às pressas. Por puro instinto, entrei. No chão, ao lado da lixeira, havia uma caixa de papelão que parecia prestes a ser descartada. Por impulso, abria. Dentro, encontrei um diário antigo e várias cartas. A caligrafia era inconfundível. Minha mãe documentando meticulosamente cada passo do plano para destruir meu casamento ao longo dos últimos 3 anos. Agarrei a caixa e saí correndo do apartamento, direto para o carro, e em vez de ir para casa, fui para o apartamento de Débora, o único lugar onde me sentia segura. As 48 horas seguintes à descoberta foram um borrão de lágrimas, vômito e uma dor tão profunda que parecia física. Fiquei encolhida na cama de hóspedes do apartamento de Débora, incapaz de falar, comer ou fazer qualquer coisa além de respirar. E mesmo isso parecia um esforço monumental. Débora, que Deus abençoe, cancelou todos os compromissos no escritório e ficou ao meu lado, alternando entre me oferecer chá que eu não bebia e xingar minha mãe e Bruno com criatividade impressionante. Nem tenho palavras, Helena. E ele? Um verme, isso sim, um parasita nojento. Em outros momentos, ela só segurava minha mão em silêncio, porque sabia que não havia palavras que pudessem consertar o que estava quebrado dentro de mim. No terceiro dia, quando finalmente consegui tomar um banho e comer torrada sem vomitar, Débora colocou o diário de mamãe na minha frente. Você precisa ler isso, todo, para entender a dimensão. Relutei. Quem quer detalhes sobre a traição da própria mãe com o marido? Mas Débora estava certa. Eu precisava saber. E o que descobri foi pior do que imaginava. Não era apenas um caso, uma atração proibida que não souberam resistir. Era um plano. Meticuloso. Calculado. Cada conselho para dar espaço, cada interferência em nossas brigas, cada sugestão para que eu fosse dormir mais cedo ou não questionasse as ausências dele, tudo parte de uma estratégia para criar oportunidades para os encontros deles. Hoje sugeri que Helena fizesse aquela aula de yoga às terças. Agora temos mais uma noite, dizia uma entrada de março do ano anterior. O que vou fazer agora? Perguntei a Débora, depois de digerir o horror completo da situação. Ela me olhou com aqueles olhos determinados que intimidavam juízes em tribunais. Você tem 2 opções: confrontá-los agora, fazer o escândalo que eles merecem e seguir em frente, ou... Um sorriso maldoso surgiu em seus lábios. Ou dar o troco na mesma moeda, fazer eles provarem do próprio veneno. Algo dentro de mim se transformou naquele momento. A Helena ingênua, confiante, que acreditava na mãe e no marido, estava morta. Em seu lugar, uma mulher fria começava a nascer. Como? Perguntei, sentindo uma determinação nova crescer. Débora pegou um papel e uma caneta. Primeiro, você vai voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Vai continuar o teatrinho deles. Enquanto isso... E começamos a planejar o que seria a vingança mais doce e pública possível. No centro de tudo, um falso anúncio de gravidez seguido de um chá revelação que revelaria muito mais do que o sexo de um bebê inexistente. O plano era simples e cruel na mesma medida, exatamente como a traição que sofri. Primeiro, o anúncio da gravidez. Escolhi o momento perfeito, um jantar na casa da minha mãe, com Bruno e alguns familiares próximos. Tenho uma notícia, disse, com a mão sobre a barriga e lágrimas nos olhos, de raiva contida, mas eles interpretaram como emoção. O choque no rosto deles foi impagável, um misto de horror e culpa que nenhum ator de Hollywood conseguiria reproduzir. Estou grávida de 2 meses. Bruno engasgou com o vinho. Mamãe deixou cair a travessa de arroz. Por um segundo, pensei que iam confessar ali mesmo, desmoronar sob o peso da culpa. Mas não. Em vez disso, sorrisos forçados, abraços desconfortáveis e eu anunciando: vamos fazer o chá revelação aqui na sua casa-mãe, no próximo sábado.
Os dias seguintes foram um exercício de atuação digno de Oscar. Bruno, subitamente atencioso, perguntando sobre enjoos matinais que eu fingia ter. Mamãe, ligando diariamente para saber se eu estava me alimentando direito para o bebê. Eu sorria, agradecia a preocupação, enquanto nos bastidores Débora e eu preparávamos cada detalhe da exposição pública. A advogada em Débora garantiu que tudo fosse legal, nada de violação de privacidade, apenas a verdade documentada. O mais difícil foi manter a compostura quando, na véspera do grande dia, flagrei uma troca de mensagens entre eles. Precisamos conversar sobre essa gravidez. Pode complicar tudo. A resposta de mamãe. Depois do chá. Mantenha a calma. Tenho um plano. O dia chegou. Decoração em tons pastel, balões, docinhos, toda aquela parafernália típica que mamãe fez questão de providenciar. A casa estava cheia. Tias, primos, alguns amigos próximos, colegas de trabalho. 30 pessoas, no mínimo, todas ansiosas para descobrir se seria menino ou menina. O momento do grande reveal se aproximava. Bruno parecia doente, pálido, trocando olhares nervosos com minha mãe. Pedia a atenção de todos, sorrindo radiante. Antes de revelarmos o sexo do bebê, preparei uma apresentação especial sobre como esse filho foi concebido. Liguei o projetor que havia instalado. Na parede da sala, surgiram capturas de tela das conversas entre Bruno e mamãe, fotos deles juntos tiradas pelo detetive que Débora contratou e páginas digitalizadas do diário, com datas e detalhes dos encontros. O silêncio na sala era sepulcral, quebrado apenas pelo som abafado de alguém engasgando com um brigadeiro. Com a calma de quem anuncia o cardápio do jantar, concluí. Surpresa! O sexo do bebê é traição. Ah, e não existe bebê nenhum, obviamente. Só queria que todos conhecessem o caráter dessas duas pessoas maravilhosas. Fevereiro me encontrou habitando um apartamento temporário em Pinheiros, um daqueles prédios sem elevador, onde o chuveiro só funciona quando quer e os vizinhos parecem competir por quem tem a briga conjugal mais barulhenta às 3 da manhã. Ironicamente, aquele lugar minúsculo e imperfeito foi o primeiro onde consegui respirar em anos. O escândalo do falso chá revelação virou assunto em toda a família, com pessoas escolhendo lados como num divórcio de celebridades. A maioria ficou do meu lado, claro. Até a sociedade brasileira, com todos os seus problemas, tem dificuldade em apoiar uma mãe que rouba o marido da filha. Tia Marlene, irmã mais velha da mamãe, ligava diariamente para dizer que sempre soube que sua mãe não batia bem da cabeça e que aquele Bruno nunca me enganou com aquele sorrisinho falso. O vazio que sentia não era só pela ausência de Bruno, era pela perda da mãe que pensei que tinha. Nas primeiras semanas, mal conseguia sair da cama. Débora praticamente se mudou para meu sofá, trazendo comida que eu não comia e me obrigando a tomar banho quando o cheiro já estava insuportável. Numa dessas noites, enquanto dividíamos uma garrafa de vinho caro, o único luxo que eu me permitia naqueles dias, finalmente desabei. Sabe o que mais dói, Deb? Não é só a traição. É como eles me fizeram duvidar de mim mesma por tanto tempo. As lágrimas escorriam sem controle, enquanto eu continuava. Cada vez que eu suspeitava de algo, lá vinha minha mãe com seus conselhos, me fazendo sentir como se eu fosse a louca paranoica da história. E eu acreditava. Como pude ser tão idiota? Débora não tinha papas na língua. Você não foi idiota, Helena. Você foi vítima das duas pessoas que mais deveriam te proteger no mundo. É claro que você acreditou neles. Quem desconfiaria que a própria mãe estaria tramando pelas suas costas? Ela enchia nossas taças novamente, com aquela determinação pragmática que a caracterizava. Agora, você tem duas opções. Pode continuar se afundando nessa tristeza, que é completamente justificada, diga-se de passagem. Ou pode transformar essa dor em combustível. Olhei para ela, confusa. Combustível para quê? Seu sorriso era quase predatório. Para se reerguer de um jeito que vai fazer aqueles dois se arrependerem amargamente de terem mexido com você. Foi naquela noite, entre lágrimas e vinho, que comecei a sentir algo além da dor. Uma faísca de determinação que cresceria nas semanas seguintes. O isolamento de Carmen e Bruno tornou-se o assunto do bairro. Vizinhos viravam o rosto,
Bruno perdeu clientes na agência. E embora nunca admitisse em voz alta, cada pequena consequência que eles sofriam era como um curativo em minhas feridas abertas. Março estava quase no fim quando recebi a ligação do Dr. Maurício, advogado de Bruno. Sua voz educada e distante deixava claro que era uma chamada estritamente profissional. Senhorita Helena, estou entrando em contato para discutir a venda do imóvel que a senhora compartilhava com meu cliente. Senti meu estômago afundar. Nossa cobertura em Pinheiros, o lugar que eu havia decorado com tanto carinho, escolhendo cada móvel, cada quadro. Venda? Consegui resmungar. Sim, meu cliente e a senhora Carmen Mendes pretendem se mudar para Florianópolis e precisam liquidar os bens aqui em São Paulo. Como o apartamento está no nome dos dois, precisamos da sua assinatura para proceder com a venda. Florianópolis. Os dois juntos, construindo uma nova vida com o dinheiro do meu apartamento. Algo dentro de mim estalou como um galho seco. Em vez de gritar ou chorar, como a antiga eu teria feito, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Claro, Dr. Maurício. Podemos marcar um encontro para discutir os detalhes. Na verdade, prefiro falar pessoalmente com os dois. Seria possível? O advogado hesitou, claramente surpreso com minha disposição para um encontro que prometia ser, no mínimo, constrangedor. Marcamos no Fasano. Sim, o mesmo restaurante onde Bruno e eu deveríamos ter comemorado nosso aniversário de casamento. Escolhi o local de propósito. Caro, público o suficiente para evitar escândalos, mas discreto o bastante para uma conversa séria. Assim que desliguei, liguei para Débora. Preciso contratar um detetive particular, o melhor que você conhece. Ela não perguntou por quê. Apenas me passou o contato de Rodrigo Souza, um ex-policial que agora trabalhava investigando casos de divórcio para o escritório dela. Rodrigo era eficiente como poucos. Em uma semana, entregou um dossiê completo sobre as finanças de Bruno e, surpreendentemente, de minha mãe também. Descobri algo interessante, disse ele, apontando para uma série de transações bancárias. Seu marido vem transferindo quantias significativas para contas em paraísos fiscais nos últimos 2 anos. E o mais curioso, parte do dinheiro veio da conta da sua mãe, que recebeu depósitos regulares de uma empresa chamada Horizonte Criativo. Franzi a testa, confusa. Horizonte Criativo? Rodrigo sorriu, aquele sorriso de quem acabou de resolver um enigma. É uma empresa de fachada que recebe pagamentos de clientes da agência onde seu marido trabalha. Estamos falando de um esquema de sonegação fiscal bastante sofisticado. Sua mãe emprestou o nome para algumas dessas transações. Olhei para os documentos, as provas incontestáveis nas minhas mãos e senti um sorriso se formando lentamente. Rodrigo, você acabou de me dar muito mais do que eu esperava. O Fasano estava impecável como sempre. Luzes suaves, garçons discretos, taças de cristal que tilintavam delicadamente. Cheguei propositalmente 20 minutos antes. Escolhi a melhor mesa, aquela com visão para a entrada, mas protegida de olhares curiosos. Vesti-me como uma executiva prestes a fechar o negócio da vida. Blazer branco estruturado, calça preta de alfaiataria, salto alto que me dava os 10 centímetros extras de confiança que eu precisava. Meu cabelo, antes sempre preso em rabos de cavalo práticos, agora caía em ondas soltas pelos ombros. Pequena mudança visual que simbolizava minha transformação interna. Pedi uma taça do vinho mais caro da casa e esperei, saboreando cada segundo de antecipação. Eles chegaram juntos, obviamente. Bruno em seu terno cinza, que eu havia dado de presente no Natal passado, mamãe usando um vestido discreto e pérolas, como se fossem um casal respeitável de meia-idade, coisa que ela já não era faz tempo, né? A hesitação nos passos deles ao me verem foi deliciosa. Claramente esperavam encontrar a Helena chorosa e derrotada, não esta mulher confiante bebericando vinho caríssimo. Helena, você está diferente, comentou Bruno, puxando a cadeira para minha mãe antes de sentar-se. A liberdade me caiu bem, respondi, com um sorriso tão falso quanto o deles. Conversamos sobre amenidades por alguns minutos. O clima, o restaurante, a comida. Era surreal, como se estivéssemos em uma peça mal escrita, todos seguindo um roteiro absurdo.
Quando o sommelier se afastou após servir a segunda rodada de vinhos, deslizei um envelope grosso sobre a mesa. Achei que vocês gostariam de ver as fotos do novo lugar onde vou morar, disse, mantendo o tom casual. Bruno abriu o envelope, curioso. Observei seu rosto passar de curioso para confuso. Então para pálido, finalmente atingindo um tom esverdeado doentio. Mamãe, sempre intrometida, inclinou-se para ver o conteúdo. Seu batom vermelho contrastava dramaticamente com a palidez súbita que tomou seu rosto. Isso é... gaguejou Bruno, incapaz de completar a frase. Documentação completa do esquema fiscal de vocês? Sim, é exatamente isso, completei, tomando mais um gole de vinho, saboreando cada nuance do pânico nos olhos deles. E tem mais. Conversas, encontros, datas, valores. Tudo muito bem organizado. Aprendi com a melhor, não é, mamãe? Você sempre foi tão meticulosa com seus diários. Minha mãe tentou falar, mas ergui a mão, silenciando-a. Minha vez de falar. Vocês tiveram 3 anos para dizer o que queriam. Inclinei-me para a frente, abandonando o sorriso falso. Aqui está a minha proposta. Vocês me transferem 70% do valor da cobertura, a participação de Bruno na empresa fica para mim, e Carmen abre mão de qualquer herança futura. Em troca, essas informações nunca chegarão à Receita Federal. 2 semanas depois do encontro de negócios no Fasano, como passei a chamar aquela noite memorável, estava assinando os papéis que me tornavam sócia majoritária da agência. Foi quase cômico ver a cara dos outros sócios quando entrei na sala de reuniões, a ex-esposa traída assumindo a cadeira do traidor. Helena, você tem certeza disso? Não seria melhor apenas receber sua parte em dinheiro? Perguntou Ricardo, o sócio mais antigo e ex-chefe de Bruno, claramente desconfortável. Sorri, ajeitando-me na cadeira de couro que até recentemente pertencia ao meu ex-marido. Tenho certeza absoluta, Ricardo. Afinal, conheço a agência quase tão bem quanto vocês. E, diferente do Bruno, entendo que negócios e ética podem caminhar juntos. A transição foi surpreendentemente tranquila. A maioria dos funcionários já suspeitava dos esquemas de Bruno há tempos. Aquele tipo de coisa nunca passa completamente despercebido num ambiente de trabalho. Antônia, a diretora financeira que sempre me cumprimentava nas festas da empresa com um sorriso amarelo, foi a primeira a vir ao meu escritório. Sempre soube que aquele cretino estava desviando comissões, mas nunca consegui provar. Confidenciou, colocando na minha mesa uma pasta com anotações meticulosas que havia mantido por anos. Se quiser limpar a casa, conte comigo. E assim formei minha primeira aliança. Logo se juntaram outros, designers que Bruno explorava, redatores cujas ideias ele roubava, executivos de contas cujos clientes ele tentava monopolizar. Era como se eu tivesse libertado uma pequena revolução que esperava apenas uma líder. Os primeiros meses foram de transformação intensa. Mudei o nome da agência de Almeida Criativo para Renova Comunicação, um símbolo do novo começo. Renegociei contratos, dei aumentos merecidos, instaurei uma política de transparência que chocou o mercado publicitário, tão acostumado às sacanagens veladas. Quando terminei de reformar o escritório, removendo qualquer vestígio do antigo regime, mandei instalar uma placa discreta, mas visível na minha sala. Sucesso é a melhor vingança. Não era apenas um lembrete para mim, era uma mensagem para qualquer pessoa que entrasse ali. Esta mulher não é alguém que você quer como inimiga. A antiga Helena, insegura e submissa, tinha morrido no momento em que viu seu marido beijando sua mãe. Em seu lugar, estava nascendo alguém que eu mesma mal reconhecia. Alguém que não pedia desculpas por ocupar espaço, que não duvidava de suas intuições, que não deixava ninguém ditar as regras do seu jogo. O divórcio foi finalizado com uma rapidez impressionante. Benefício de ter um ex-marido desesperado para fugir o mais rápido possível da confusão que ele mesmo criou. Recebi o e-mail do cartório numa terça-feira, confirmando que oficialmente eu não era mais Helena Almeida, mas havia voltado a ser Helena Mendes. Senti um alívio imenso, como se tivesse finalmente largado uma mochila cheia de pedras que carregava há anos. Para comemorar, chamei Débora para almoçar no mesmo restaurante onde Bruno havia me pedido em casamento.
A liberdade e a amizade verdadeira, brindamos, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes que provavelmente reconheciam meu rosto dos fofocas que circularam nos últimos meses. Naquela mesma noite, encomendei um presente especial para o novo lar de Bruno e mamãe, em Florianópolis. Sabia o endereço graças ao acordo legal que havíamos firmado. Uma elegante ampulheta de cristal, daquelas caras e imponentes, que exibem o tempo escorrendo em grãos dourados. Não resistindo à tentação do gesto dramático, afinal, algo de publicitária ainda corria em minhas veias, anexei um cartão manuscrito. Vocês gastaram 3 anos planejando minha ruína. Eu levei 3 meses para reconstruir minha vida e definir o futuro de vocês. Como diz o ditado, não é o tempo que você tem, mas o que você faz com ele. Aproveitem o de vocês. Agora está escorrendo mais rápido do que imaginam. Era cruel? Talvez. Necessário? Absolutamente. Aquela ampulheta representava tudo o que havia mudado. O poder havia mudado de mãos, e o tempo agora trabalhava a meu favor. A resposta chegou 1 semana depois. Um envelope timbrado com o nome do novo escritório de advocacia de Bruno em Florianópolis. Por um momento, pensei em jogar fora sem abrir, mas a curiosidade venceu. Dentro, um breve bilhete na caligrafia inconfundível da minha mãe. Você venceu, Helena. Não nego que merecemos o que aconteceu. Só espero que um dia entenda que, apesar de tudo, nunca deixei de te amar. Quando a raiva passar, se um dia passar, saiba que estaremos aqui. Ri alto, sozinha no meu escritório. Amar? Ela realmente acreditava nisso? Rasguei o bilhete em pedacinhos minúsculos e joguei na lixeira. Algumas pontes, uma vez queimadas, não devem ser reconstruídas. Aquela era uma delas. Bruno e Carmen haviam partido, levando consigo apenas o que eu permitira que levassem, e deixando para trás uma versão muito mais forte de mim do que jamais imaginaram criar. 1 ano se passou desde o chá, revelação que mudou tudo. A Renova Comunicação prosperava sob minha liderança. Havíamos ganhado 3 prêmios do setor e duplicado nossa carteira de clientes. Meu novo apartamento na Vila Madalena, comprado com o dinheiro da venda da cobertura que dividia com Bruno, era exatamente como eu sempre quis. Amplo, cheio de luz natural, com uma varanda repleta de plantas e sem um único objeto que me lembrasse meu casamento fracassado. Em uma noite de sábado, organizei um jantar para comemorar o aniversário de 1 ano da agência reformulada. Entre os convidados, apenas pessoas que realmente importavam. Débora, claro, alguns colegas de trabalho que haviam se tornado amigos, minha irmã Luísa, que voltara do intercâmbio, e alguns clientes próximos. Foi durante esse jantar que o inesperado aconteceu. Estava na cozinha, preparando a sobremesa, quando Luísa entrou com uma expressão séria. Tem alguém querendo falar com você lá fora. Meu coração acelerou. Algo na voz dela me deixou alerta. Quem? Ela hesitou. Mamãe. Ela está na porta. Disse que precisava te ver, que é importante. Fiquei paralisada, a colher de sobremesa pingando no chão. 1 ano inteiro sem ver ou falar com minha mãe, e ela aparece na porta da minha casa durante uma festa? Meu primeiro impulso foi mandar Luísa dizer que eu não estava. Mas algo, curiosidade talvez, ou aquela necessidade masoquista de enfrentar fantasmas, me fez ir até a porta. E lá estava ela, Carmen Mendes, parecendo 10 anos mais velha, sem a elegância estudada que sempre exibira, apenas uma mulher de meia-idade, com olheiras profundas e cabelos mal tingidos. O que você quer? Perguntei, sem convidá-la a entrar, muito consciente dos convidados na sala que podiam ouvir nossa conversa. Ela me estendeu um envelope. Bruno está doente. Câncer, estágio avançado. Falou sem rodeios, sem drama, apenas a constatação de um fato. Não senti nada, nem satisfação pela justiça poética, nem pena, nem raiva. Apenas um vazio estranho. Sinto muito, respondi mecanicamente, mas não vejo como isso me diz respeito agora. Ela assentiu, como se já esperasse essa resposta. Ele quer te ver, fazer as pazes antes de... Deixou a frase no ar. Peguei o envelope, mais por reflexo do que por interesse. Vou pensar, respondi, já fechando a porta. Mas antes que pudesse fechá-la completamente, ela disse algo que me congelou. Ele não foi o primeiro, você sabe.
Sempre faço isso. Com sua irmã também, com seu pai. Fechei a porta, encostando a testa na madeira fria. Voltei para a festa, guardando o envelope no bolso sem abrir. Aquela noite era sobre celebração, não sobre fantasmas. O passado podia esperar. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um futuro inteiramente meu pela frente, e nada nem ninguém iria roubá-lo de mim novamente. Nunca abri aquele envelope. Nunca visitei Bruno no hospital. Alguns meses depois, Luísa me contou que ele havia falecido. Senti uma pontada de algo. Não exatamente tristeza, talvez apenas o reconhecimento de que uma parte da minha história havia chegado definitivamente ao fim. Quanto à minha mãe, soube que voltou para São Paulo, vivendo num apartamento pequeno, no Tatuapé. Às vezes a vejo de longe em eventos familiares que não consigo evitar. Casamentos, formaturas, aquelas reuniões onde a família estendida se encontra por obrigação. Mantemos a distância educada de duas pessoas que um dia foram íntimas e agora são apenas conhecidas. A agência continua crescendo. Abrimos um escritório no Rio de Janeiro ano passado e estamos considerando uma expansão para o Nordeste. Minha vida pessoal também floresceu de maneiras inesperadas. Conheci Gabriel em uma viagem de negócios para Recife. Ele é arquiteto, tem olhos gentis e mãos que constroem em vez de destruir. Nosso relacionamento avança devagar, com a cautela de quem aprendeu da pior maneira possível que confiança é algo precioso demais para ser dado levianamente. Ele sabe toda a minha história. Contei-lhe numa noite estrelada na praia, com o som das ondas abafando minhas palavras mais dolorosas. Sua resposta foi simples. Obrigado por confiar em mim com isso. Prometo fazer o possível para merecer essa confiança todos os dias. As pessoas sempre perguntam se me arrependo da forma como lidei com a traição. A exposição pública, a vingança calculada, a recusa em perdoar. Minha resposta é sempre a mesma. A traição que sofri não foi apenas um caso extraconjugal. Foi uma conspiração meticulosa de 3 anos entre as duas pessoas que eu mais amava e confiava no mundo. Eles não apenas traíram meu amor, traíram minha realidade. A verdade é que aquela experiência me transformou de maneiras que nunca imaginei. A dor me forjou, como o fogo forja o aço. A antiga Helena teria ficado paralisada pela traição, talvez até se culpado por ela. A nova Helena, a que nasceu das cinzas daquele falso chá revelação, construiu um império a partir dos escombros. Às vezes, a melhor vingança não é apenas sobreviver, é prosperar. E eu prosperei. A ampulheta que enviei para eles agora está na minha sala, lembrando-me diariamente que o tempo é o bem mais precioso que temos e que, finalmente, o meu tempo pertence apenas a mim.